Meninos, primeiramente, bom dia. Vou estar fazendo com vocês a análise da obra literária Contos Negreiros de Marcelino Freire. Devido a esse recesso aí por questões de segurança para nós mesmos e por questão também de saúde para cada um de nós, enfim, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender para analisar o contexto da literatura de Marcelino Freire, que é o autor de Contos Negreiros, é que ele é um autor branco, homossexual, que sai de Pernambuco e vai viver na cidade de São Paulo, mas que ao mesmo tempo ele promove a questão da empatia. Então, por que de repente um autor branco configura uma voz negra dentro dos seus contos? A isso nós damos o nome, a empatia do ser humano mediante ao próximo. E ele traz a questão do racismo. É uma literatura que se classifica como um soco no estômago. Ela nos coloca no lugar do outro, ela nos coloca no lugar do negro, ela de repente nos promove essa inquietação de repente sentir na pele o que o nosso irmão, o que o outro sente. E aí esse autor ele de repente configura vozes periféricas dentro dos 16 contos existentes dentro deste livro. Então, desde a adjetivação, ou seja, negreiros, que traz um contexto histórico dentro dessa carga semântica desde 1500 e que nos leva para dentro dos navios que de repente os escravos foram trazidos e que nos traz essa questão imunda com que os portugueses, enfim, fizeram com esse grupo social e que de repente ainda, infelizmente, o Brasil ainda faz mediante a esse público. O código de barras existente na capa e na contracapa do livro, a gente acredita que seja devido à questão do capitalismo. Como que o capitalismo, o sistema, ele vem interpelando o indivíduo desde os primórdios do Brasil, ou seja, desde a nossa inicial existência, né? A gente pega os 16 contos e adentra através da leitura nesses gêneros, e de repente a gente percebe que além da violência que os personagens sofrem, ou seja, mediante ao preconceito, a verbalização desse discurso preconceituoso, a gente percebe que a sociedade brasileira ela é marcada por uma crescente desigualdade social, uma crescente violência contra as minorias, e infelizmente a gente não pode de repente chamar o Brasil de um país democrático, porque a democracia ela configura na contextualização do direito de ir e vir do outro. O contexto literário da obra de Marcelino Freire é que de repente os contos são reificados pelo contexto da escravidão e automaticamente ele apresenta, um autor branco apresenta o seu ponto de vista a partir dessa contextualização histórica. Eu acredito que ele tenha feito diversos laboratórios, né? Enfim, passado por diversas experiências, ter colhido diversas entrevistas, participado de diversas mesas, para de repente chegar a essa voz literária negra e periférica, mesmo ele sendo um autor branco. Então, se a gente pega outras vozes da literatura brasileira que de repente trazem essa mesma vertente, enfim, trazendo a democratização de informações que de repente talvez ficassem escondidas ou que fossem silenciadas durante centenas de anos, nós temos autores como Paulo Lins, Conceição Evaristo, Elisa Lucinda, enfim, que de repente vai expor essa literatura sentida pelo povo que de repente foi excluído. Então, quando a gente pega esse exemplo da excludência social, ou seja, a gente pode citar também os ciganos no Brasil, que representam um grupo que acaba sendo socialmente excluído pela população. A gente pode também citar a inclusão da literatura negra, inclusive dentro
da Base Nacional Comum Curricular, que de repente coloca dentro dos PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, essa questão do ensino da literatura africana. E Marcelino Freire ele também traz uma característica muito própria da democratização de termos que inclusive são do candomblé ou de dialetos africanos. Então ele não é considerado como um clássico da literatura, ele é um escritor contemporâneo e que de certa forma nos promove essa democratização vocabular, enfim, a democratização de um conhecimento que talvez nós não pudéssemos adentrar caso a gente não tivesse acesso a essa obra literária. Ele promove essa democratização também do sofrimento do negro, enfim, e do gay, porque ele gosta de olhar para o outro, ele gosta de repente de trabalhar essa empatia, até porque ele é um pernambucano que sai de Pernambuco para morar em São Paulo, sendo gay, e ele sofre todas essas interferências de preconceito. E claro, para escrever uma obra como essa, ele teve que de repente partir para pesquisa, enfim, partir para análise, para de repente trazer toda essa transversalidade, essa realidade que talvez nós não consigamos visualizar caso não seja uma promoção desenvolvida pela literatura. Ocorre também na obra de Marcelino uma transversalidade filosófica, e no campo da filosofia a gente pode de repente trazer Mikhail Bakhtin, que traz a relação de uma enunciação representada pelo sujeito, os discursos que de repente atravessam o sujeito, e aí essa configuração de uma avaliação social, né? Como que os discursos históricos, enfim, atravessam a nós sujeitos. Um exemplo simplório desse discurso é o discurso de nossas avós: meu filho, não coma manga e toma leite porque você vai passar mal e de repente morrer. Um discurso estruturado no senso comum, ou seja, não teve embasamento científico acadêmico nenhum, e que de certa forma veio sendo transmitido de gerações para gerações até chegar na geração atual, que tem acesso à internet, às redes, enfim, e uma diversidade ampla de conhecimento, e que a gente sabe que isso é uma falácia, ou seja, acaba não sendo verdade. Os contos, Marcelino Freire ele nos agride com essa questão da violência, ele de repente torna essa narrativa, ele se configura, ele configura os contos a partir de uma narrativa crua da vida, ou seja, aí entra dentro da literatura um processo chamado verossimilhança. Ele consegue de uma forma muito clara e muito próxima trazer a realidade de um preconceito vivido por um grupo social classificado como minoritário, mas que na realidade ele não é minoritário, ele representa a maioria da população brasileira, e aí que de certa forma traz todas essas características para que a gente possa ter o deleite da leitura, enfim, né? Nos contos, na literatura de Marcelino Freire, o negro que é gay, o negro que é pobre, a negra que é mulher, o negro que é homem, literalmente ele configura um discurso autocrítico mediante essas situações da vida, e a gente vai ter diversos personagens que percebem que durante séculos os seus sonhos, os seus desejos foram silenciados por vozes preconceituosas, por não oportunidades, e uma dessas personagens tem o nome de Totonha, né? O discurso da Totonha, ela já está literalmente acostumada com não romper a concretização dos seus sonhos, e aí esse não rompimento ele se configura por uma marginalização imposta, ou seja, se eu estou às margens de uma sociedade e eu não tenho oportunidades, então eu vou meio que acostumar com isso daí e vou trazer um comodismo para o meu discurso dentro da literatura. E aí é uma autoaceitação de uma situação que é negativa, que é ruim e que é marcada por preconceito racial em todas as classes. E aí vocês vão perceber em outros contos que outros personagens
vão trazer também esse silenciamento do indivíduo, ou seja, uma acomodação mediante as imposições ao meio que a relação do determinismo de Taine promove também. O homem é o produto do meio, nos contos de Marcelino Freire, sim. E se esse meio de repente retira todos os seus direitos, todas as suas liberdades de profissão, de atingir os sonhos, enfim, ele acaba se acostumando com essa negação e que de certa forma ele vai configurar como uma aceitação de condição de vida. Então, quando a gente pega a literatura marceliana, a gente pega que essas vozes silenciadas durante séculos, ou seja, que nunca tiveram aí a essência de privilégios, a gente pode pegar na atualidade, ou seja, na sociedade odierna, personagens como Maju Coutinho, enfim, jornalista da Rede Globo, que de repente sofreu e ainda sofre toda a vertente do preconceito, todo o discurso do racismo no país, onde de repente a própria mídia quantifica os erros que de repente ela teve ao assumir a bancada do jornal Hoje, enfim, e aí de repente coisa que nunca uma outra jornalista branca tenha passado, a Maju Coutinho precisou passar. Não só ela, mas a própria esposa do Lázaro Ramos, Thaís Araújo, enfim, onde de repente ela publicou uma foto em sua rede social e obteve diversos discursos racistas, preconceituosos, enfim, e que de repente vai na contramão da revista Vogue norte-americana, que veio para o Brasil no período das Olimpíadas e a classificou como sendo uma das mulheres mais bonitas do Brasil. Então, a gente percebe que com essa configuração social, Marcelino Freire, em seus 16 contos, ele traz uma característica marcante também da questão da oralidade. Por que a questão do discurso da oralidade é trazida? Porque ele traz essa proximidade para com que o leitor possa, de repente, estar muito próximo do personagem que está dentro do conto. Até porque quando a gente fala dessa proximidade discursiva, nos elementos de comunicação entre emissor e receptor, o miolim desse processo comunicativo, se ele não estiver de acordo, ou seja, o código, o canal e a mensagem, vai ocorrer um erro no processo de comunicação. E é justamente esse erro que Marcelino Freire quer que não aconteça, ou seja, um discurso muito próximo para com que de repente o leitor possa se sentir à vontade, possa fazer parte dessa literatura, possa ser um personagem participante da narrativa de Marcelino. Então, a literatura de Marcelino, ela de repente também nos promove essa questão das crises, dos conflitos individualizados, mas ao mesmo tempo são conflitos sociais que de repente se configuram para um grupo todo. E que de certa forma são compartilhados, são impostos, são trazidos à tona por nós seres humanos, e que de repente acabam sendo recebidos por grupos sociais e que de certa forma se sentem excluídos e colocados às margens de uma sociedade. Lembrando que a própria palavra marginalização, o campo semântico, ou seja, o significado dela, nos coloca dentro do contexto da excludência. É interessante observar que dentro da literatura também a gente deve esquecer essa bifurcação partidarista que o Brasil acabou adentrando, que é a esquerda ou direita, enfim, e perceber que a literatura ela não tem essa relação de partidarismos, mas ela tem uma preocupação que é uma preocupação com as minorias. Então, automaticamente o autor traz essas vozes minoritárias para os seus contos e nos apresenta uma situação social perplexa, onde de repente acontece o desrespeito ao ser humano e que de certa forma nos apresenta indivíduos que estão presos às margens, ou seja, que estão marginalizados.
E ele traz também uma denúncia social dentro do contexto da desigualdade que está presente, que está extremamente próxima de todos os cidadãos e que de certa forma ela é ignorada por muitos. Um outro autor que nos promove essa transversalidade é o próprio filósofo polonês Zygmunt Bauman, onde de repente ele nos mostra a cegueira da sociedade atual. Então a sociedade percebe os preconceitos, percebe as exclusões, mas ela finge não ver por uma questão de comodismo social e individual, encaminhando o indivíduo ao egocentrismo, ao individualismo que a sociedade contemporânea de repente está promovendo. E isso, essa parte do egocentrismo acaba levando a sociedade à questão de uma sociedade anárquica, perde o controle da violência, configurando os justiceiros, que são pessoas que fazem justiça com as próprias mãos, enfim, esquecendo de repente do outro, também esquecendo de analisar o contexto bíblico, que não existe peso e nem tamanho de pecado, que pecado é pecado. Se você desviou 52 milhões de reais dos cofres públicos, é um pecado, e se você roubou uma bolacha dentro do supermercado, também é um pecado. Então não vai ter diferença de tamanho nem peso nesses dois pecados citados. Então essa literatura ela nos promove essa proximidade entre esses públicos, entre esses discursos da sociedade atual, e que de certa forma transversaliza com diversas outras vertentes, sejam literárias ou não. Uma delas, sendo uma vertente não literária, representa a rede social, como o Twitter, por exemplo, ou o próprio Facebook, onde de repente os indivíduos estão promovendo o discurso de ódio, o racismo, o preconceito. Tem um livro da Companhia das Letras que se chama Racismos, no plural, porque existem diversos tipos de racismos. Um deles, histórico, promovido por Hitler, foi a questão do nazismo, enfim, onde diversos judeus morreram, e aí surge a contextualização da primeira selfie, mas não foi uma selfie retirada com o celular, porque no período não tinha, mas foi uma selfie retirada com a câmera fotográfica analógica, enfim, de filmes, e que de certa forma mostra um soldado nazista na frente de uma carroceria ali, de um trator, e ela estava repleta, cheia de corpos de judeus mortos, enfim. Outro exemplo dessa violência contra os negros, a gente pode perceber quando os haitianos começaram a vir para o Brasil, o discurso de ódio presente, com o desejo da não vinda deles para o país. E eu pude pessoalmente meio que entrevistar uma haitiana que estava em Goiânia, quando eu fui mandar umas calças para uma amiga minha de Massachusetts, nos Estados Unidos, e ela de repente trouxe um português meio afrancesado e tinha dentro de si um amor e um sorriso e uma vontade de viver muito grande, mesmo ali na simplicidade, vendendo água e vendendo refrigerante, enfim, na contextualização de um subemprego. Mesmo nessa contextualização de um subemprego, ela estava muito feliz por de repente estar conseguindo romper todas as barreiras, sejam sociais, econômicas, enfim, e raciais, e estar conseguindo sobreviver na cidade de Goiânia. Outro exemplo disso foi a proposta de redação do Guia do Estudante, o legado da escravidão e o preconceito contra os negros no Brasil, e que de certa forma nos traz essa questão histórica, que desde 1500 isso vem acontecendo, e se a gente aprofunda o estado de Minas Gerais, por exemplo, a gente percebe que no período de colonização, a época do ouro, aí, em se tratando de Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, os negros ainda eram muito maltratados, sendo permitidos a entrada dentro das igrejas, para com que eles ficassem nas laterais das igrejas, em pé,
e com a obrigatoriedade de segurar uma tocha para com que iluminasse dentro do templo. O presidente da Bayer no Brasil, de repente o Theo van der Leeuw trouxe um discurso também retratando um preconceito que um dos seus amigos de repente sofreu, um currículo invejável, mas que um presidente de uma outra empresa trouxe um discurso que não entrevistava negros, né? Então é justamente essa literatura que Marcelino Freire nos promove, aonde de repente existem 3 amigos, enfim, que pretendem gravar um curta-metragem ou longa-metragem, como eles mesmos falam, e que de repente, quando eles chegam na portaria do prédio, o porteiro pensa que é um assalto, enfim, acaba trocando palavras, o campo semântico, enfim, significado das palavras, e que de certa forma acaba violentando o direito do outro a existir, o direito do outro de poder trabalhar com cinema, o direito do negro de ir e vir sem sofrer a questão do preconceito. E Marcelino Freire também, ele traz essa questão do gay ser configurado como objeto de desejo para a realização do prazer, enfim, e ele trata isso de uma forma nua e crua, onde de repente o personagem do conto não localiza o amor da vida, não se configura como um casal homoafetivo, e que as pessoas que esbarram nele dentro do transporte urbano e público têm o propósito apenas de resolver o prazer individual e momentâneo, mesmo não configurando um público dentro da comunidade LGBTQI+, né? Enfim, e aí a gente observa que desde os primórdios também da humanidade, essa questão da objetificação desses indivíduos, ela acaba acontecendo, assim como a objetificação da mulher veio acontecendo durante séculos e que precisou de existir as redes sociais para com que a própria comunidade pudesse praticar o contexto do boicote. E aí a gente percebe a marca Skol, enfim, de cerveja, de repente anunciando que em 2018 iriam parar de objetificar a mulher. E aí a gente percebe que Marcelino Freire nos promove essa democratização desse conteúdo.